pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Responsabilidade Social Corporativa e o tema do vídeo de hoje é Gênero e Minorias. Como a sua empresa pode proceder em relação a essas questões no que se refere à responsabilidade social? Vamos lá! Bom pessoal, a documentação que nós estamos utilizando para a elaboração deste vídeo é a ISO 26000, que é a norma referente à implementação de programas ou de ações de responsabilidade social para uma empresa. É uma obra bastante completa e lá estão todos os caminhos, todos os passos necessários para que uma empresa, não importa o seu tamanho, possa implementar ou praticar ações de responsabilidade social. Mas há aí um problema, essa norma, a ISO 26000, ela foi produzida, ela foi publicada no finalzinho do ano de 2010. E ela foi muito sujeita, muito influenciada por questões políticas da época, ou mesmo algumas questões ideológicas, né? E hoje, nos dias de hoje, algumas dessas questões estão começando a ser contestadas. Não é nosso objetivo aqui dizer se está certo ou se está errado, né, essas questões políticas ou ideológicas, não é isso. O que nós queremos dizer para vocês é que a nossa abordagem aqui será uma abordagem técnica, uma abordagem gerencial e nada tem a ver com questões ideológicas ou questões políticas. Então, meus amigos, vamos fazer de conta que nós estamos numa sala de reuniões e nós precisamos ser pragmáticos, tá? Nós vamos ter objetivos na abordagem dessas questões e deixando para lá um pouquinho essas questões que são abordadas pela mídia e que dão margem a muita discussão. Não é o nosso objetivo aqui. O nosso objetivo é fornecer as dicas, as orientações para vocês, para que vocês possam fazer a sua empresa crescer, engajar pessoas, engajar as pessoas que fazem parte do seu grupo de interesses, ter operações mais seguras, ter maior credibilidade no mercado, ter uma melhor reputação, ter uma melhoria na imagem da sua marca e todos os demais benefícios que fazem parte dos resultados propostos pelas ações de responsabilidade social. Imaginem uma empresa que não está nem aí para essas questões. Ela não valoriza mulheres, em alguns casos ela não valoriza os homens, porque o preconceito existe em ambos os lados, alguns segmentos há também preconceito em relação aos homens. Essa empresa não valoriza gays, não valoriza negros e por aí vai. Qual é o principal risco que essa empresa corre? Bom, o principal risco, pessoal, é ela perder competitividade. Tá? Mas por que ela perde competitividade? É pelo seguinte, a diversidade ela permite que os integrantes, que a empresa tenha integrantes que enxerguem o mundo, que enxerguem o mercado de maneiras diferentes. Então, o desenvolvimento de um novo produto, por exemplo, no desenvolvimento de um novo produto, a participação de pessoas com visão de mundo diferente, tá? Pode ser bastante útil, porque mulheres, por exemplo, podem detectar no desenvolvimento de um novo produto algum defeito, alguma falha que os homens geralmente não enxergariam, e vice-versa. Você está desenvolvendo um produto feminino, então vamos supor que você contrate apenas mulheres para desenvolver um produto feminino, mas de repente uma visão masculina pode ser útil, porque os homens tendo uma visão de mundo diferente, uma fisiologia diferente, a arquitetura do cérebro do homem é diferente da arquitetura do cérebro da mulher, eles têm percepções diferentes, então o homem pode detectar alguma falha, algum problema no produto que as mulheres eventualmente podem não detectar. Então essa é uma situação. Outra situação, por exemplo, é no atendimento ao público. Quanto mais diverso for o seu time, a sua equipe, melhores serão as possibilidades da sua empresa atender melhor ao público, porque o público é bastante heterogêneo. Os clientes são formados por pessoas dos mais diversos perfis, dos mais diversos segmentos. Então, quanto mais heterogêneo for o seu time, mais apto ele estará para atender os seus clientes. Os seus clientes, qual será a consequência? Eles ficarão mais satisfeitos com a sua empresa. Um exemplo bastante simples é de uma oficina mecânica. Ora, uma oficina mecânica tradicionalmente é um ambiente masculino.
Mas se você tiver pelo menos uma atendente do sexo feminino, pode ser muito bom para sua oficina mecânica, para sua empresa. Por quê? Porque os carros das mulheres também quebram. Então uma boa parte do seu público, dos seus clientes, serão compostos por mulheres. Então é bom você ter pelo menos uma mulher para que ela possa atender as suas clientes de uma maneira mais personalizada. Bom, pessoal, agora vamos imaginar o extremo oposto. Imagina uma empresa que ela valorize os gays. Então ela quer montar uma filial numa outra região ou em outro estado que tenha, por exemplo, 100 funcionários e ela quer que todos esses funcionários sejam gays. Ora, por definição, gays são minorias, ou seja, é mais difícil encontrá-los. Se ela conseguir encontrar esses 100 gays, será que todos serão qualificados? A tendência é acontecer o seguinte: uma parte desses 100 funcionários terá as qualificações suficientes, necessárias, desejadas por essa empresa, uma outra parte terá qualificações medianas e você vai ter uma terceira parte composta por pessoas com baixa qualificação. Qual é o risco aí? O risco está justamente nas pessoas que têm uma menor qualificação, porque isso pode comprometer a qualidade da sua empresa, dos produtos que a sua empresa produz, pode prejudicar a competitividade, pode prejudicar a produtividade e pode até ocasionar riscos nas operações. E isso não é muito desejado. Tá? Então, em ambos os casos, quando a empresa despreza essas questões da igualdade ou quando ela supervaloriza, ela pode encontrar problemas. Então, qual é a solução? A solução é um meio termo. Esse meio termo está no uso do bom senso. Responsabilidade social significa usar o bom senso. Vamos analisar a ISO 26000. Ela diz, nesse aspecto, que os funcionários na mesma função e no mesmo nível hierárquico devem ganhar o mesmo salário. Ora, isso é válido, evidentemente, no ponto de partida, porque todos devem ter direito ou devem ser iguais nas oportunidades. Só que no decorrer da trajetória profissional de cada um, os salários vão se alterando, porque as pessoas vão sendo promovidas, alguns são promovidos, outros não. As pessoas vão adquirindo novas capacitações, novas habilidades, vão fazendo cursos. Existem funções onde dificilmente a remuneração final é igual para todo mundo. No setor comercial, por exemplo, onde o vendedor depende de comissões, dificilmente você vai encontrar dois vendedores com a mesma remuneração, apesar do salário básico ser o mesmo. Então, uns vão vender mais, outros vão vender menos. Eles vão ter diferenças nos seus ganhos, mas isso é natural, porque corresponde à produtividade de cada um. Então, apesar dessas diferenças no ganho, isso não corresponde a uma violação na responsabilidade social da empresa, porque acompanha a produtividade e a responsabilidade de cada um. As pessoas vão, por exemplo, sendo promovidas e elas acabam tendo um salário melhor, ok? Outro ponto importante da ISO 26000 é o tratamento que deve ser igual a todo mundo, ok? Então todos devem ser tratados com respeito, devem ser tratados com consideração, independente do cargo, independente da função, tá? E isso se estende também às diferenças de cada um. Então, negros, brancos, gays, asiáticos, alemães, japoneses, todos devem ser tratados da mesma forma, ou seja, com respeito, tá? Seja na hora em que nós elogiamos essas pessoas e seja também na hora que nós precisamos chamar a atenção delas para alguma coisa que possa ter acontecido, tá? É até interessante porque essa questão do chamar a atenção é útil também para o funcionário. Muitos funcionários precisam de determinados avisos, determinadas recomendações, às vezes até de uma bronca, mas aquela bronca positiva, construtiva, que puxe ele para cima. Então você tem que chamar a atenção do funcionário, independente se ele for gay, se ele for negro, se ele for mulher, tá? Não importa, ele quer ser tratado da mesma forma que qualquer um na empresa é tratado, inclusive nos momentos ruins, no momento da bronca. Às vezes ele precisa da bronca. E você chamar a atenção, puxar ele para cima,
ele vai entender como um sinal de respeito, ou seja, essa pessoa o meu chefe, no caso, está de olho em mim, ele quer que o meu trabalho melhore, então ele está chamando a minha atenção por causa disso. Uma vez eu ouvi falar de um caso muito interessante, de uma empresa que atende ao público, ela tem o seu setor de atendimento ao público, e um dos funcionários era gay, ele não estava num dia muito bom, e teve lá o que o pessoal chama de um chilique, né? Então ele começou a reclamar de algumas coisas, tal, deu um chilique, e o companheiro dele, o colega dele, que também era gay, viu aquilo, chamou ele num canto e falou assim: olha, puxa vida, não faz isso, nós estamos num ambiente profissional, isso aqui não é muito bom, então você pode manifestar a sua insatisfação de uma outra maneira, mas não faz isso desse jeito, olha os clientes aí, estão olhando e tal. Ora, não precisou nem do chefe dele chamar a atenção, o próprio colega dele, que era gay, percebeu o inusitado da situação, chamou a atenção do colega e terminou tudo bem. O colega acabou falando: puxa, realmente, acho que você tem razão, tal, não, foi mal, aí desculpa, tal, e terminou, ok? Ele foi tratado como qualquer outro funcionário seria tratado e recebeu a bronca, no caso, de uma maneira positiva, tá? Então, é o mesmo tratamento, a mesma remuneração e as mesmas oportunidades, tanto na hora da contratação quanto na hora de uma promoção, ok? Se é bom você ter a diversidade dentro da sua empresa, essa diversidade precisa também acompanhar os níveis hierárquicos. Então, independente da condição do seu funcionário, ele precisa também estar sujeito às promoções, porque isso também é bom para a empresa, ok? Bom, resumindo o nosso vídeo, o assunto hoje é esse. Aliás, tem para a gente fechar esse assunto aí da diversidade, como pode ser útil, positivo e construtivo para a empresa, né? Então você pergunta assim, é até interessante como um fator de motivação, né? Então se você perguntar para as mulheres, eu já perguntei para algumas mulheres assim: olha, você gostaria de trabalhar numa empresa onde só tem mulher, né? Onde só tem mulheres? A maioria fala: não, eu não gostaria não, ia ser um negócio muito chato, né? A empresa precisa ter mulheres, ter homens, tal, para a gente poder ter uma convivência, troca de experiências, visão de mundo diferente, então a gente vai enriquecendo. A mesma coisa se você perguntar para um gay: olha, você gostaria de trabalhar numa empresa que só tem gays? Tá? Quase todos responderam para mim: eu não, pelo amor de Deus, né? A empresa tem que ter os gays, né, se for possível, mas tem que ter homens, tem que ter mulheres, tem que ter um pouco de tudo, porque isso também vai enriquecendo a nossa trajetória profissional. Então nós não somos apenas profissionais, nós somos seres humanos também, e nós precisamos dessas trocas. Ok, pessoal? Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Quem quiser comentar, fique à vontade, eu sei que é um tema que pode dar margem a algumas discussões, algumas diferenças de opinião, né? Mas isso aí é muito útil e é muito necessário. Se vocês acharam a informação útil, compartilhe com seu amigo, com seu chefe, com seu colega, não deixe a informação parar por aqui. Tá bom, pessoal? É isso e nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau!